Correção da atividade de História e Geografia, semana 5. Povos indígenas. Primeira questão pergunta como viviam as populações encontradas aqui pelos portugueses. Até grifei aqui, porque é exatamente o que está escrito ali em cima, tá? Dá detalhadamente ali como que eles viviam. Questão 2. Enumere os produtos cultivados pelas populações indígenas. Também está ali naquele primeiro parágrafo. Milho, amendoim, feijão, abóbora, batata doce e mandioca. Número 3. Por que os portugueses ficaram impressionados com a forma dos indígenas lidarem com a terra? Porque a terra pertencia a todos. Não havia um dono e os frutos do trabalho eram repartidos entre eles em uma relação de cooperação. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês. Os portugueses ficaram impressionados, por quê? Porque na cultura deles, cada um era dono, né? Eles tinham posse da terra. Os países, né, tinham posse da terra. Como Portugal chegou aqui no Brasil e tomou posse da terra, né, do Brasil. E os índios não, eles viviam em perfeita harmonia com a natureza, tiravam da natureza só o suficiente para sua subsistência e o que eles cultivavam era distribuído entre aquela comunidade, né, mais próxima. Viviam em grupos, né, então naquele pedaço de terra que plantavam, tinha a equipe que plantava, mas não plantava só para eles, plantavam para todos. Tinha os que caçavam para todos. Os que pescavam, né? Tinha também os que faziam o artesanato, que faziam as construções, né? As moradias, enfim, o trabalho era dividido e havia cooperação. E não existia posse da terra. A terra era um bem da natureza e muito respeitada. Então, os europeus os portugueses ficaram impressionados com tanta civilização. Até engraçado falar disso, né? Muito mais civilizados do que aqueles que chegaram aqui se dizendo civilizados. Próxima página, baseada no que você leu, respondo que é escambo. Escambo significa troca, basicamente. Mas no contexto da matéria aqui que a gente está estudando, que foi na época da colonização, o que significava? Ó, os portugueses davam bugigangas, apito, espelhinho, essas coisas que não tinham o menor valor para eles, mas que eram novidade para os índios, que eles não conheciam aquilo. Então, os portugueses davam bugigangas para os indígenas em troca de trabalho pesado, como cortar árvores e carregar os troncos até as caravelas. Os índios enchiam as caravelas deles de troncos de pau-brasil e as caravelas iam levando nossa riqueza para Portugal. Os índios, na ingenuidade e também sendo forçados, né, a fazer isso, faziam esse tipo de trabalho e o que eles ganhavam eram essas bugigangas que não tinham valor nenhum. E o texto mostra tristemente que quem não fazia era morto, ou senão eles se contaminavam com doenças. Que aqui no Brasil, antes de Portugal, dos portugueses chegarem, praticamente não existia doença. As doenças que eles tinham, que os índios tinham, eles curavam com plantas, com chás, né? Que também até é uma herança. Nós aprendemos isso com eles. Então, eles não tinham resistência a certas doenças que os portugueses já tinham. Já era comum na Europa. Por exemplo, a gripe, piolho. Já pensou? Morreu de quê? Morreu de piolho. Mas é por quê? Eles pegavam piolho em grande quantidade, aí o piolho ia fazendo machucadinho na cabeça, aqueles machucadinhos iam infeccionando, porque eles não tinham resistência, e virava uma infecção e podia levar à morte. Tá? E às vezes os portugueses faziam de propósito para quê? Porque eles queriam a terra, né?
e os índios estavam na terra, então era mais um artifício que utilizava para acabar mesmo com os índios. Isso, gente, não aconteceu só aqui no Brasil, tá? Esse tipo de colonização massacrante. Em outros países também foi dessa forma. Sempre quem tem mais poder dominando aquele que tem menos poder, infelizmente. Questão 5. Marque um X nas alternativas corretas. Primeira, os portugueses consideravam os índios amigos e aliados? Claro que não. Falso. Os índios para os portugueses eram um empecilho para que eles pudessem dominar e explorar aqui a terra do Brasil livremente. E os índios lutaram bravamente, né, contra isso. Segundo, os portugueses respeitavam a cultura indígena, não buscando convertê-los ao cristianismo? Falso. Não respeitaram nada, obrigaram tudo, obrigaram a praticamente esquecer a cultura deles. E os índios ainda ensinaram os portugueses a fazer um monte de coisa, inclusive a tomar banho, que eles não tinham esse costume, né? E aqui o índio todo dia lá dava um mergulho no rio, se limpava. Então os portugueses aprenderam até isso. E os índios ensinaram muita coisa para eles. Por exemplo, como eu falei agora há pouco, a curar doenças com chás, com folhas, porque eles chegavam aqui, adoeciam, e os índios iam cuidar deles. Ainda ensinavam como eles ficarem curados e sendo explorados, né? Próximo, os portugueses transmitiam doenças, gripe, piolho, matando milhares de índios, resultando no pequeno número de índios que temos até hoje, pois se achavam superiores. Verdade. Sempre se acharam superiores às culturas dominadas. Próximo, pau-brasil foi o primeiro produto a ser explorado no Brasil pelos portugueses. Sim, verdade. Era muito pau-brasil. Agora, sobre culinária, a questão pede para você citar 5 alimentos que herdamos nos hábitos indígenas, né? Eu listei alguns aqui e eles são, assim, de origem indígena. Alguns não significa que o índio lá no meio da floresta fazia como é feito hoje, mas a origem do alimento é indígena. Então, eu listei ali o açaí, guaraná, tapioca, tucupi, milho, mandioca, canjica, peixe assado, tá? São pratos, né, de origem indígena. Qual é o próximo aqui? Aqui você vai ler essas informações aqui, essas curiosidades, e vai escrever um pouquinho sobre se você já conhecia essas informações. De repente você sabe de alguma outra curiosidade que não esteja listada aqui, então você tem a oportunidade de escrever e vai ser muito legal compartilhar comigo. Depois, na última página, vem falando sobre as aldeias indígenas de Aracruz, né? A situação do índio aqui no estado do Espírito Santo. Aracruz é um município, uma cidade aqui do nosso estado, do Espírito Santo. E lá é praticamente o único município capixaba que ainda existem tribos indígenas. Município de Aracruz. E lá, as etnias que ainda existem lá, Tupiniquim e Guarani. Tá escrito aqui no texto, tá? Só você ler aqui que você vai achar. Depois tem essa questão aqui, que é para você seguir os números pares, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 20, 26, 36, 38 e 40, que você vai achar aqui uma frase aqui, que tá aqui, olha rápido. Oh. Tá? Não é para você copiar, hein? Faz o seu, ó. O meu já fiz. Beijo!